Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante em sua vida. É pela graça de Deus que nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da IBD e amantes das Escrituras mais uma pré-aula. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Ajude-nos a divulgar o nosso canal compartilhando este e outros vídeos nas suas redes sociais. Não é inscrito? Inscreva-se, deixe o seu comentário também que estaremos lendo e isto contribui para o crescimento do nosso canal. A lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Nós estamos no primeiro trimestre de 2020, nós já estamos chegando ao finalzinho deste primeiro trimestre, mas nós temos agora mais uma lição abençoada. O nosso texto áureo está em Lucas, capítulo 2, e o versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática da nossa lição diz que verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 2, os versículos 40 ao 52. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos diante de nós uma lição bem complexa que fala da humanidade do Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a essa terra como homem, e é um tema bem complexo que dentro da teologia sistemática ele faz parte, ele é chamado de Cristologia, a doutrina de Cristo, onde nós estudamos que ele e aprendemos que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, plenamente homem e plenamente Deus. Ele não era meio a meio, 50%, como muitos dizem, e até mesmo muito no início do meu ministério, quando eu estava aprendendo ainda, eu já cheguei a ensinar que ele era 50%. Não, Jesus Cristo, plenamente homem, plenamente Deus. Então nós vamos aprender alguns princípios muito importantes, vai ser uma aula muito rica, uma pré-aula muito rica. Eu começo dizendo que o primeiro Adão não foi perfeito. Espera lá. Apesar do Criador tê-lo feito como coroa da criação, ele foi vencido pelo pecado. Deus criou todas as coisas e, como você lê lá em Gênesis, ele viu que tudo era bom. Mas o homem falhou ao ser vencido, ao não conseguir resistir ao pecado. Jesus Cristo, o último Adão, ele foi perfeito, sendo homem, estando nesta terra como homem, plenamente homem, não foi vencido pelo pecado, mas venceu o pecado na cruz. Então, é muito interessante nesta doutrina, na Cristologia, nós fazermos este paralelo, como o nosso próprio comentarista faz, entre o primeiro Adão, que estava lá no jardim no Éden, e apesar de Deus tê-lo feito como coroa da criação, ele falhou, e o último Adão, Paulo o chama assim, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, o último Adão, este sim, venceu o pecado, sendo homem, nunca pecou e cravou o pecado na cruz para mostrar ao inimigo que era possível o homem vencer o pecado. Olha só, Cristo é sempiterno. Cristo é sempiterno. O que significa isso? Que ele não tem princípio, assim como ele não tem fim. Esta palavra ela aparece no Novo Testamento em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 16. Quando eu digo que Deus, que Cristo é eterno, isto está corretíssimo, ele é eterno.
Mas quando eu digo que ele é sempiterno, eu estou dizendo que ele não tem início, assim como não tem fim. Então, apesar do dicionário de português dizer que sempiterno e eterno é a mesma coisa, se você for procurar lá, você vai encontrar isso, não é. Há uma diferença nos originais entre eterno e sempiterno. Sempiterno não tem fim, assim como não teve início. Então, 1 Timóteo 6,16 diz que Cristo é sempiterno. Ele é pré-existente, existe antes que todas as coisas e sempre será. Ele existe antes que todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele e sempre ele será o mesmo. Veja que nós precisamos aqui estar atentos e estar em espírito. Nós precisamos pegar isso no nosso espírito, porque chega um ponto, estudando essa doutrina, que a nossa mente humana não consegue compreender. Ele existe por si mesmo. Ele é o eu sou. E ele não teve começo, assim como não tem fim, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é antes de tudo, porque tudo foi criado por ele. Então veja o quanto é profundo este tema. Para que nós venhamos subsidiar essa doutrina, é necessário nós apontarmos aqui alguns textos. Em João, Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 5 diz assim, Jesus diz: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Olha só a oração sacerdotal no capítulo 17 de João, o versículo 5, quando ele diz assim: "Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Isso prova claramente que Cristo é eterno. No mesmo capítulo 17 de João, no versículo 24, finalzinho do versículo 24 diz: "Porque tu me has amado antes da criação do mundo." Então, antes da criação do mundo, Cristo já era amado. Se nós formos para Colossenses, o capítulo 1 e o versículo 17, nós vemos lá que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Eu pulei aqui João 8:58, quando ele diz que ele é o eu sou, quando ele declara que esse já é antes de Abraão. E certa feita, os fariseus, os escribas, os doutores da lei falaram para ele: "Mas tu não tens 50 anos? E como que tu viste Abraão? Como que tu conheces Abraão?" Ele diz: "Antes de Abraão, eu sou." Isso mostra que ele é eterno. E não só é eterno, como ele é o Pai da eternidade. Se nós formos para Isaías, capítulo 9, versículo 6, lá diz que a eternidade tem um Pai e ele é o Pai da eternidade. E ele tem atributos incomunicáveis, atributos que não são compartilhados com o homem. E quais são esses atributos? Onipotência, onisciência e onipresença. Ele também tem atributos naturais e morais. Posso apontar alguns deles. Ele é unigênito, o único do gênero. Ele tem inteligência, sabedoria, justiça, amor, providência, mansidão. Ele tem obediência, misericórdia, retidão e muitos outros atributos estão na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas onde ele estava antes da encarnação? E isso é muito importante. Talvez, querido aluno que está me assistindo agora, você esteja começando aí os seus estudos e assim como eu tinha dificuldade no início, quando comecei a entender as Sagradas Escrituras, eu pensava que Jesus Cristo seria gerado a partir de Mateus capítulo 1, quando começa a história dele.
mas você precisa ter em mente a clara convicção que a pessoa de Cristo, ele é sempre eterno, ele não teve começo. O que foi gerado no ventre de Maria foi somente o corpo, a alma de Cristo, ela é pré-existente, existe antes de todas as coisas. Então, em Gênesis tem a pessoa de Cristo. Antes do Gênesis, a pessoa de Cristo já é. Em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, durante todo o Antigo Testamento, é clara a atuação da pessoa bendita de Cristo. Ele era chamado, então, antes da encarnação, não de filho, mas de verbo. Ele era o verbo. Em João 1, capítulo 1 de João é muito importante para o nosso estudo. Se você tiver condição de acompanhar na sua Bíblia, João 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo, ele era Deus. No versículo 4 diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. No versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou. Aqui no original é tabernaculou. Ele armou uma tenda com os homens. Habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, durante todo o período do Antigo Testamento e antes mesmo do Gênesis, ele era um mistério. E se nós voltarmos para Colossenses, olha só, esta pré-aula exige que você manuseie muito a sua Bíblia. Se voltarmos para Colossenses, capítulo 1 e o versículo 26, o apóstolo Paulo diz que ele era o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Se você continuar lendo o versículo 27, vai perceber que Paulo está falando de Cristo em nós, que é a esperança da glória. Mas o que nos importa aqui é o versículo 26, onde ele diz que ele, a pessoa de Cristo, antes da encarnação, era um mistério oculto. Os anjos não conheciam. Os seres angelicais não o conheciam. Olha só por quê? Porque ele estava no seio do Pai. João, capítulo 1, versículo 18, diz isso, que ele estava no seio do Pai. Ele estava escondido no seio do Pai. Mas ele estava ativo desde a criação. Mas onde nós vemos ele, professor? Na criação. Ora, ele era a palavra na boca do ancião de dias. Ele era o haja. Quando eu falo ancião de dias, eu estou me referindo à primeira pessoa da divindade. Hoje você conhece Pai, Filho e Espírito Santo, mas o conceito de Pai e Filho é somente após a encarnação. Isto não existia na eternidade que antecede a criação. Ele era conhecido, a primeira pessoa, como ancião de dias, conforme você vê em Apocalipse, no livro de Daniel, e a segunda pessoa era chamado de Verbo. Então, o Verbo era o haja na boca do ancião de dias. Ele diz apenas haja e acontece, porque o Verbo cria todas as coisas. Ele se mostrava também de muitas maneiras, como anjo do Senhor, como rocha, como nuvem, como fogo, como palavra, etc. Então, no Antigo Testamento, Cristo se manifesta de várias maneiras, como anjo do Senhor, como rocha, como nuvem, como fogo, como palavra. Então, é espetacular a maneira como Deus trabalha e a maneira como ele se manifestava, visto que ainda não havia um corpo para ele. Então, ele se revela em todos os livros do Antigo Testamento com diversos princípios, já trazendo sabedoria, trazendo uma pré-revelação aos homens. Como que ele se fez homem? Ora, esta revelação está em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Ele abre mão de tudo.
ele se esvazia da sua glória, da sua majestade, ele aniquila-se a si mesmo, renunciando-se a si mesmo. Voluntariamente, ele abandonou a total demonstração de seus atributos divinos. Então, voluntariamente, ele abandonou a total demonstração dos seus atributos divinos. Quando digo isso, é claro que eu vou entrar aqui em conflito com o que está no primeiro tópico da nossa lição, no terceiro subtópico, que diz: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. É claro que ele não deixou de ser Deus, mas sendo divino, ele renuncia todo o seu poder, ele deixa de lado, ele não deixa de ser Deus, mas ele não age aqui na terra como Deus. Isso é muito importante. Aí, na nossa lição diz, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Não. Eu rejeito totalmente esse ensino, porque Jesus, assumindo a forma de homem, ele abre mão de usar os seus poderes divinos. Aí surge uma pergunta: professor, se ele não utilizava os poderes divinos, como que ele ressuscitava mortos? Como que ele curava os paralíticos? Eu vou responder esta pergunta e você vai ter a plena convicção ao final desta pré-aula que Jesus Cristo, ele não utilizou-se de seus atributos divinos, porque se nós falarmos isso, nós vamos ter um problema. Como que um Deus morre na cruz? Deus não morre na cruz. Quem morre na cruz é o Jesus Cristo, homem, plenamente homem. Imagina só, ele utilizando os seus atributos divinos, ao ser pregado na cruz do Calvário, ele simplesmente diz: não vou sentir dor. Sou Deus, não vou sentir dor. Não, ele não utiliza seus atributos divinos, ele assume totalmente a forma de servo. Paulo fala isso em Filipenses 2, a partir do versículo 5. A palavra ali é doulos, escravo. Então, ele renuncia a seu poder, sua glória. Continua sendo Deus, plenamente homem, mas não utiliza o seu poder divino, porque ele vem a essa terra vencer o diabo não como Deus. E isso é importante nós entendermos. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Não, isso seria dar muito poder ao diabo. Ele vem vencer o diabo aqui não como Deus, ele vem vencer como homem, para mostrar ao primeiro Adão que haveria a possibilidade, sim, dele vencer também. Então, o diabo é vencido pelo Jesus Cristo, homem, e não pelo divino, porque não há necessidade, não há esta equivalência de poderes de maneira nenhuma. Há pregadores, há ensinadores que dão muito poder ao inimigo e ele não tem. Deus é Deus, só existe um soberano. Bom, durante o seu ministério terreno, todos os milagres e maravilhas aconteceram no poder do Espírito Santo. Não vai dar tempo de eu ler, mas o texto é Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 21. O que diz lá? Ele chega na sinagoga em Nazaré, onde fora criado, é-lhe dado o livro do profeta Isaías, o Espírito conduz ele lá, o mesmo Espírito que o conduziu ao deserto, e ao ler a profecia de Isaías, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os cativos, para quebrar as cadeias. Ele lê esse texto, você conhece, está lá na tua Bíblia. Quando ele lê, ele diz assim: hoje se cumpriu esta profecia. Ele vai deixar bem claro ali que ele está sendo capacitado, que o Messias é capacitado, o homem Jesus é capacitado pelo Espírito do Senhor para fazer todos os prodígios e maravilhas. Desde o seu nascimento, que está em Lucas 1, 34 e 38, quando o anjo vem falar com Maria, já é obra do Espírito Santo. O seu nascimento, a sua concepção virginal é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Quando o anjo vem e fala com Maria, Maria diz: mas não é possível, porque eu não conheço o varão.
E então o anjo deixa bem claro, lá em Lucas, no capítulo 1, deixa eu ver se dá tempo de eu ler aqui para vocês. Lucas capítulo 1, no versículo 34, 35, descerá sobre ti, respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então veja que desde o seu nascimento é obra total do Espírito Santo. E o seu ministério também, ele acontece no poder do Espírito Santo. Ele não age como Deus. Ele age, é um homem capacitado pelo Espírito Santo. Professor, não estou convencido, então agora eu vou trazer a prova disso que eu estou afirmando. Jesus atuava no poder do Espírito Santo, como falei. Tanto é que ele mesmo disse, em João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, vírgula, e as fará maiores do que estas. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, vírgula, e as fará maiores do que esta. Ei, como pode alguém fazer as obras maiores do que Deus? Ei, Jesus curou paralíticos. Jesus curou enfermos de doenças incuráveis. Jesus ressuscitou mortos. E ele diz que é possível alguém que crê nele fazer obras maiores do que ele. Como explicar isso? Então ele está falando ali como homem, porque ele está como homem. Ele está dizendo assim, o mesmo Espírito Santo que me capacita, capacitará vocês também a fazer obras maiores do que essas. Então não é o Jesus divino que está falando. Ele não está falando como Deus, porque ninguém pode fazer obras maiores do que Deus. Mas ele está falando ali, sim, como homem. João 14:12 é a prova cabal disso. Como homem, ele foi tentado. O nosso comentarista diz que o primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. O primeiro homem, lá no Gênesis, caiu na ambição de ser Deus. O diabo chegou para Eva e disse, olha, se vocês querem ser como Deus, é só comer do fruto. Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a ele. E nesta ambição, eles comem do fruto. O primeiro homem caiu na ambição de ser Deus. Era homem, mas queria ser Deus. Olha só o que acontece com o último Adão. Sendo Deus, abriu mão da sua glória para viver na terra como homem. Nisto consiste a tentação do diabo no deserto, para que ele utilizasse a sua divindade ao invés da sua humanidade. Onde está isso? Mateus 4, do 1 ao 11, Lucas 4, do 1 ao 13. A tentação de Jesus foi o inverso de Adão. Vou repetir. Adão é homem. O diabo diz assim, vocês não querem ser como Deus? Se vocês comerem daquele fruto, vocês serão como Deus. E eles caem nesta cilada. Jesus Cristo é Deus. Abre mão da sua glória, do seu poderio, assume a forma humana, né? Vem como homem para fazer a obra como homem, estando no deserto. 40 dias de jejum, ele é tentado, e o diabo diz, não, é só transformar pedras em pães. Ele poderia ou não poderia transformar pedras em pães? E as outras tentações do diabo também. Ele poderia fazer aquilo ou não poderia? Ele pode tudo. Porque Deus pode todas as coisas. Mas ele assumiu a forma humana. E ele renunciou o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Ele renunciou utilizar-se do seu poder como Deus, porque ele assumiu a forma humana de homem. E o diabo está dizendo, não, você não é homem, você é Deus, haja como Deus. Mas ele veio para cumprir uma missão, como homem. E como homem, perfeito. E como homem, ele venceu o diabo no deserto, e ele venceu também no Calvário.
Ele venceu. Ele foi perfeito. E estando nele, eu posso vencer também. Esta é a palavra que eu deixo no final desta pré-aula. Se eu e você, nós estivermos em Cristo, nós temos o poder. Nós não somos nada, mas Ele venceu. E Ele nos garante que se estivermos nele, nós poderemos vencer também. Nós só poderemos ser perfeitos se estivermos em Cristo Jesus. Queridos, gostou? Gostou dessa pré-aula? Então compartilhe no seu WhatsApp, no seu Facebook, divulgue esta pré-aula e deixe o seu comentário aí que vai me ajudar muito em nome de Jesus.